When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Você já conhece a promoção Veneza em dobro? Venha pro Veneza em fevereiro e ganhe outro ingresso para voltar em março. Aberto aos sábados, domingos e na segunda e terça de carnaval. Escola Integral Rosa de Saron. Aulas de inglês, educação musical, lanche saudável, nutricionista, agenda digital e câmeras pelo celular. Escola Integral Rosa de Saron. Matrículas abertas. Informações 3020-7663. A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Olá, boa noite a você que acompanha o programa Tarja Branca pela página do Facebook da Cine TV Nordeste. Eu sou Adriana e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema muito comum que está no nosso dia a dia. É a questão da violência do cotidiano, não é? Quem nunca se sentiu invadido por tanta violência? Quem não conhece uma família que já passou por situações de conflito e de violência? Quem não tem medo da violência? Então esse tema está tão atual e para falar sobre esse tema de hoje, a gente trouxe aqui o apresentador do programa Brasil Urgente Pernambuco, Moab Augusto, o professor de filosofia Jefferson Góes e Áureo Cisneiros, presidente da Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. A todos o meu boa noite, sejam bem-vindos. E a gente hoje vai tratar de um tema muito presente, não é? Quem não sabe o quanto essa violência está no cotidiano da gente? O tempo inteiro a violência é presente e o que fazer? A gente sabe que existem pontos que aumentam essa violência. Dentre eles, a questão da desigualdade social, o crescimento demográfico, não é? O crescimento urbano de uma forma muito desordenada, a questão da desorganização familiar, desestruturação familiar. Eu já queria direcionar para você, Moab, que trabalha muito com essa questão, você que é jornalista, não é? O meu boa noite. Como é lidar com informações tão densas de violência o tempo todo? É um desafio no jornalismo trabalhar com a questão da violência? Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa pelo Facebook. Boa noite, Áureo. Boa noite também ao professor Jefferson. É uma satisfação estar aqui, viu, discutindo um assunto tão importante e que é debatido no nosso cotidiano, né? Através da imprensa, através das relações de comunidade, na família também. Trabalhar com o jornalismo nessa linha hoje é um desafio ainda maior, porque é um assunto bastante delicado
e que, infelizmente, por se tratar das questões que vêm a resolver o problema da segurança pública, é uma problemática de política pública, ou seja, de governo, né? É muito mais delicado. E a gente vive isso todos os dias, infelizmente. A população, acho que está até meio assombrada, né, com tanta notícia de violência sendo compartilhada, e é por isso que o desafio é muito maior para quem trabalha com esse jornalismo. O nosso desafio, eu acho que em nome de muitos que lidam com esse tipo de especialidade dentro da profissão, é, de fato, fazer com que a sociedade, a imprensa, de fato, seja a principal ouvidoria da sociedade. Então, o nosso objetivo é cobrar. É, de fato, cobrar resolução, mostrando o problema, e cobrar ações efetivas, né? Por parte de quem tem que fazer mesmo para resolver, e de todo mundo, porque a violência é um problema que tem que ser discutido e resolvido a sociedade como um todo. Então, termina sendo um trabalho, um papel de muita entrega, não é? De muita cobrança, de o desejo de que a coisa dê certo. De fato, e acaba ainda mais impulsionando quem trabalha com isso no dia a dia, né? Eu não diria somente quem trabalha com imprensa, mas o policial civil, o psicólogo que lida hoje com muita gente que vive em situação de violência, que vive assustada, enfim. Então, de fato, eu acho que empurra mais a gente para cobrar mesmo, e que, de fato, se apresentem soluções. E, Jefferson, eu sempre, quando estou estudando sobre violência de uma forma geral, eu atribuo muito a questões da educação. E aí, quando a gente fala de educação, a gente sempre tende a se voltar, né? Eu sou psicóloga da área de humanas também, dessa questão da desestruturação familiar. Será que a gente pode, de alguma forma, fazer alguma relação da questão da educação na família com a violência, Jefferson? Boa noite. Obrigado pelo convite de participar do programa. Estou muito alegre. E tentando responder a tua pergunta, Adriana, eu creio que sim. Existe uma relação entre violência e desestruturação familiar. Alguns estudiosos entendem que a família é o primeiro espaço de socialização. Então, é na família onde a gente aprende valores, é na família onde a gente aprende a respeitar um pouco as regras sociais. Quando a gente não encontra esse suporte na experiência familiar da gente, vai ser mais difícil a gente ter a noção de limite, vai ser mais difícil a gente ter a noção de que a sociedade é composta por muitas pessoas e que a gente não pode agir da forma que bem entende, que é preciso ter o respeito pelo outro, né, na sua dimensão mais completa. Então, a família é, sem sombra de dúvidas, no meu entendimento, o primeiro espaço da sociedade que pode nos habilitar a viver em coletividade. Então, famílias desestruturadas, lares onde os pais não têm muito contato com os filhos, que não podem dar o exemplo de um agir ético, isso pode acabar levando, sim, indivíduos a ficarem mais vulneráveis e entrarem, de repente, na vida do crime, a se interessarem por atividades que nós consideramos desviantes, não é? Então, sem sombra de dúvidas que a família tem esse papel e essa responsabilidade. E a educação começa na família, mas, na minha forma de entender as coisas, vai também para a escola. A escola é uma parceira. E uma escola que traz perspectiva para os jovens, uma escola que traz uma perspectiva de futuro, também pode ter um papel muito importante nesse processo de prevenir a entrada precoce em atividades consideradas perigosas ou criminosas, não é? Tentar reduzir a violência social é um desafio de muitos, da família e da escola também, da igreja e de outras instituições. Adoro essa sua fala, quando você diz que é um desafio de muitos, não é? Porque a família como primeira sociedade, a escola como segunda sociedade, e todos precisam repartir esse bolo, todos nós somos responsáveis por essa violência e também por essa passividade. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado. E aí eu já queria perguntar a você, Áureo, qual é o papel do sindicato, não é? Como é que o sindicato dos policiais funciona na cidade de Pernambuco? Boa noite, Adriana. Boa noite, Moab. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite ao músico aí, que eu sou fã, Mahatma.
o melhor sanfoneiro do mundo, né? Que é pernambucano. E é da minha região, sou de Vicência. É Timbaúba, né? Timbaúba. E boa noite aos internautas. Na verdade, o sindicato luta por salário e condições de trabalho, né? Mas quando a gente fala que é sindicato de polícia, muita gente pensa que a gente vai adotar um discurso muito repressivo, de que a solução para a segurança pública é a repressão. No nosso entendimento, principalmente da direção do sindicato hoje, nós fazemos parte de um agrupamento de policiais nacional chamado de Policiais Antifascismo, que discute não só a estrutura das polícias, mas um novo sistema de segurança pública, onde se deve focar principalmente na prevenção. Por quê? Porque o modelo atual está falido. O modelo de segurança pública implantado no Brasil está falido. Outra questão é, onde é que se produz tanta criminalidade nesse país? Então, o sindicato, o que a gente hoje faz lá dentro do Cipó, é essa reflexão. Onde é que se produz tanto criminosos? Porque morre, a turma diz, tem um ditado aí de um candidato aí que diz, bandido bom é bandido morto. Sim, mas bandido se morre muito nesse país. Bandido, a maioria não completa 30 anos. É isso mesmo. Se morre muito bandidos. E de onde vem tantos? É a questão social, a miséria. Se não houver o combate à desigualdade social, à miséria, nós, policiais, vamos estar enxugando o gelo. É isso que ocorre hoje no Brasil. Esse aumento absurdo da violência. A gente sabe que Pernambuco aumentou. Os níveis de Pernambuco foram muito maiores do que os níveis de aumento de violência no Brasil. Isso aí parte, sim, de uma desestruturação do sistema de segurança pública, falta de gestão, de planejamento, de diálogo, de transparência. Isso aí, sempre que a gente tem oportunidade, como aqui agora, a gente coloca. O governo Paulo Câmara errou muito na segurança pública. Vem de um pacto pela vida que estava dando certo, chega 2014 e o pacto se desmonta. Por quê? E a gente tinha dito nas entrevistas, nos encontros que a gente teve com o secretário de administração, que falta planejamento, falta investimento. As delegacias estão caindo. A questão agora é da delegacia, né, Moab? Delegacia de São José da Coroa Grande, que teve agora uma chacina na cidade. Delegacia degradadíssima. A questão dos policiais faltando, e a gente faz o apelo para o governador todos os dias, para que haja concursos regulares. Não é possível na Polícia Civil hoje você passar mais de 10 anos para ter um concurso. Correu agora, mais de 10 anos para ter um concurso. E quando chama, 1.200 policiais, esse ano 1.500 já vão estar na idade de se aposentar. Então, veja que vai ficar ainda um déficit maior. Delegacias estão fechando, por causa desse déficit, as delegacias estão fechando à noite, finais de semana e feriado. E é um questionamento muito importante, não é? De onde é que surge tanta criminalidade? Pois e aí é quando você traz a ideia de que realmente é muita desigualdade social. Não é? É muito crescimento desordenado, é muita desestruturação familiar, é um problema também de saúde, é um problema de saúde pública, é uma questão de educação. Porém, temos que agora, chegou agora o nosso Mahatma Costa, direto de Timbaúba. Mahatma, antes de você encantar e tocar, eu queria te dar uma boa noite, Você está chegando agora, a nossa conversa. A gente está falando sobre essa questão da violência do cotidiano, violência urbana. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua história com a sanfona. Como é que ela começou? Conta um pouquinho dessa história antes de cantar. Então, eu nasci aqui em Olinda e logo cedo eu fui morar em Timbaúba, porque a família da minha mãe é toda de lá. E aos 14, 15 anos mais ou menos, eu encontrei uma sanfona que tinha sido dela. Ela não toca assim profissionalmente, mas ela havia estudado. E essa sanfona estava guardada e eu acabei brincando lá e achei uma caixa, abri a caixa, gostei, vi a sanfona e dali não parei mais. Foi um amor para sempre. À primeira vista. É verdade. Eterno. E aí peguei esse instrumento, levei para a escola e comecei. E aí eu sou uma pessoa que
eu insisto muito. Então, até hoje ainda estou insistindo, desde aquele dia que eu achei a sanfona, como aprender a manusear, porque a música ela é sempre ela é infinita, né? Porque vem do coração, vem do sentimento, você tem que mexer com o emocional das pessoas, e isso aí é um desafio muito grande, todo dia você aprende um pouquinho. Verdade. Então, hoje eu viajei o mundo inteiro já, e retorno sempre para o meu país, né, para o nosso país, e isso me dá alegria, porque eu sei que eu estou levando um pouquinho da nossa música, da nossa cultura lá para fora também. Então, podíamos agora apresentar a tua música aqui no Tarja Branca? Sim, com certeza. Vamos de música. Branca, agora segundo bloco, falando sobre violência urbana. Contamos aqui com o apresentador do Brasil Urgente Pernambuco, Moab Augusto, com o professor de filosofia Jefferson Góes, com o presidente do Simpol Pernambuco, Áureo Cisneiros, e com o sanfoneiro Mahatma Costa. E aí a gente vai dar continuidade. Jefferson, o que é que leva um ser humano a chegar à violência, descumprindo as normas sociais? Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que essa pergunta é muito complexa. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco estranha. Eu acredito que em todos nós existe uma tendência à violência e à agressividade. Negar isso eu acho que é um pouco ingênuo. Se você pega várias tendências do pensamento, inclusive dentro da religião, por exemplo, tem um mandamento que diz, não matarás. Quando o mandamento diz não matarás, talvez esteja reconhecendo que existe em nós uma tendência a fazer isso. E aí você começa a pegar pensadores como Freud, que vão dizer, tem uma pulsão de morte no ser humano. A gente tem essa tendência. Agora, eu acredito que a cultura e a civilização têm mecanismos de sublimar um pouco essa tendência. E a gente consegue, talvez, diminuir essa tendência. Agora, o que pode levar uma pessoa a entrar na vida do crime é muito diverso. A pessoa pode entrar no crime porque é vantajoso, às vezes. Porque se ganha dinheiro, em alguns casos. A pessoa pode entrar na vida do crime porque as referências sociais que ela recebeu não foram as melhores. Ela estava muito vulnerável e, às vezes, aquilo era uma oportunidade, né? A pessoa pode entrar na vida do crime por problemas patológicos também, porque alguns de nós, ou todos nós, temos essa tendência, mas ela é equilibrada pela influência familiar, equilibrada pela educação, pela arte, pela religião. Mas algumas pessoas, talvez não a maioria, tem também uma tendência patológica. Pessoas que não conseguem sentir empatia pelo outro. Então, são diversos os motivos, né? Por isso que o combate à violência nunca pode ser pontual. A polícia tem o seu papel, a educação tem o seu papel, talvez, na outra ponta do processo, né? E a mídia e demais instituições. Agora, os motivos são muitos, né? Talvez eu precisasse um pouco mais de tempo para aprofundar, mas não sei o que é que os colegas acham.
Aí você fala uma coisa interessante, você fala sobre a questão dos modelos, não é? Aí a gente vê como a família, como a sociedade é modelo para essa construção psíquica do ser humano. Faz muito sentido quando você coloca que realmente a gente tem uma pulsão de vida, uma pulsão de morte. Está dentro da gente esse processo instintivo. E a cultura e a moralidade, a ética, ela vem para que a gente possa regular. A busca do ser humano, na verdade, é esse processo de autorregulação. Então, no momento que a gente busca essa autorregulação, trabalhando os nossos instintos, é exatamente esse modelo paternal, maternal, esse modelo escola, esse modelo sociedade que vai ajudar a gente nesse processo estrutural. E aí, Mob, eu fico me perguntando, será que a sociedade está desaprendendo a ser humana? Adriana, quando o sanfoneiro começou a tocar aqui, eu fiquei bastante admirado, porque eu sempre tive vontade de tocar algum instrumento, mas eu, infelizmente, não tenho talento nenhum para música. Eu tentei aprender violão, teclado, né? E vendo aqui, admirado, que eu acho um instrumento muito bonito, o som da sanfona, de acordeon, como a música também é um instrumento importante para a inclusão, né? A gente, quando fala de violência, a gente, infelizmente, não tem como deixar de bater na questão social, daquele que está à margem. O Áureo citou agora o problema que aconteceu em São José da Coroa Grande, com aquela chacina, estrutura de delegacia, né, que a mídia também vem falando muito nisso. E quando ocorreu esse crime nesse último final de semana, acabou também somando a outros crimes relacionados, pelo menos 10 crimes, num intervalo curto, lá em São José da Coroa Grande, município pequeno, município praiano, e que tem muita gente ociosa. Daí lá vem a prefeitura dizer que já pediu a governo estadual, federal, ajuda na questão de políticas públicas para colocar o jovem, tirar o jovem da marginalidade, tirar o jovem do ócio, né? Mas que a prefeitura também, essa ajuda não chegou de outra forma, a prefeitura ficou esperando e agora vai e diz, não, eu já pedi. É de fato você pensar que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A parte da gestão pública, quando a gente fala, é uma questão de obrigação e a gente, enquanto parte disso, a gente tem que prestar atenção na questão do voto, é o momento principal para que você possa fazer valer os seus direitos, né? Os nossos legisladores estão aí para que vejam leis, para que criem leis, para que se coloque emenda, modifique, sei lá o quê, para que ajude a sociedade a caminhar para o bem. E a gente precisa prestar atenção e muito nisso. Eu fico pensando, Moab, que a gente precisa olhar muito para o outro. O Jefferson colocou uma questão de empatia. Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro e pensa tanto no nosso umbigo, é como se a gente vivesse em um grande útero e esquecesse que a gente está numa sociedade, que é um irmão, que aquela pessoa sente igual a gente. Enquanto a gente não parar para olhar para esse outro, a gente não cresce. Enquanto a gente não crescer junto, a gente vai ficar sempre na mesma coisa. Desde as pequenas ações, é uma questão de cidadania, né? Você está falando assim, eu entendo. Desde pequenas ações de comportamento, de você acordar e saber como cumprimentar um vizinho, um parente, né? A se comportar no trânsito, no trabalho, enfim. O respeito, né? A palavra mágica. Claro. Áureo, qual seria a maior reivindicação do sindicato? Só para concluir aquele meu pensamento que eu... Certo. As principais nações do mundo, é preciso também a gente focar no Brasil. Eu falo a violência de maneira genérica e geral, eu acho que é uma coisa que não foca, especifica o problema brasileiro. As principais nações do mundo estão em declínio de violência. Estados Unidos, a não ser aquelas explosões lá que tem de ataques de vez em quando, mas os Estados Unidos está conseguindo diminuir a violência. Tolerância zero lá em Nova York é modelo. A Rússia está conseguindo diminuir a violência. Né? França está conseguindo diminuir essa violência urbana. A Colômbia, aqui na América Latina, é um modelo de diminuição de violência. E por que o Brasil? Né? Porque o Brasil aumenta absurdamente a violência. Aí vem a questão social.
é muito atrelado, não é questão apenas de polícia estruturada, não. É questão social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Você vai na periferia aqui em Recife, no Ibura, ali no Alto Zé do Pinco, de vez em quando eu vou fazer o conhecimento de campo, escutar as pessoas. O Estado ali não vai. Você não tem uma escola. Eu fui no Ibura semana passada. Não tem uma escola funcionando. Não tem um posto de saúde. Não tem um posto de assistência social. Quer dizer, o Estado não vai. E quando o Estado não vai, não há espaço vago na sociedade. Alguém vai ocupar o espaço. Todo espaço vago é ocupado. As crianças, adolescentes vão ficar sem perspectiva e aí vão fazer o quê? Traficar. Se prostituir, porque precisa de dinheiro para sobreviver. Então, a gente foca muito nessa questão, porque falar em repressão é muito fácil. No Brasil só se falou em repressão nesses 500 anos. Se mata muito. Qual é outro país que mata 61 mil pessoas por ano? Não é inimigo, não, são cidadãos que entrou no crime por questões, a maior parte questão social. E a gente tem que fazer essa reflexão, porque se você falar criminalidade de maneira geral, fica uma coisa que, inclusive, não fomenta essa reflexão da sociedade. Que país a gente quer? E esse ano é ano fundamental para a gente mudar esse país. É um ano fundamental. A Polícia Civil, agora eu vou chegar, está desestruturada aqui em Pernambuco, está faltando mais efetivo, condições de trabalho. Eu acho que o planejamento da segurança pública aqui no Estado é muito falho. Nós do Simpol somos um dos maiores críticos a essa gestão que está aí. Isso aí fica muito evidente. O Pacto pela Vida faliu, porque houve a falta de investimento, de planejamento, de transparência. Você sabia que desde 2006 aqui em Pernambuco, que os homicídios são contados diariamente, Moab? Diariamente, professor. Eram contados diariamente. Desde o segundo semestre de 2006. Certo? Diariamente se contava. No início do ano passado, o governador baixou uma portaria e censurou. Não pode mais contar homicídio diariamente, tem que ser mensalmente. E por isso causou essa polêmica do carnaval, onde o governo disse que era 59 homicídios, a imprensa disse que era 74 homicídios, e os sindicatos policiais civis, juntamente com Edivaldo Moraes, disse que era 85 homicídios. Pela falta de transparência, que é inclusive um dos principais norteadores da boa gestão pública. Então, tudo isso aí, crise social, sistema de segurança pública falido, faz com que Pernambuco aumente absurdamente os níveis, mas o Brasil também. O sistema de segurança no Brasil tem que ser revisto, tem que ser recriado, na verdade. Não existe ter duas polícias e uma delas militarizada. Inclusive, para a base da polícia militar, é terrível isso. Eles não podem reivindicar. Começaram a reivindicar agora, foram expulsos as principais lideranças da PM e muitos processos administrativos. E aí complica até para a gente, porque o governador se espelhou nessas punições e começou a punir também a gente. Sabe? Então, porque você não pode refletir. Então, entidade classista sem ter poder de reflexão não é entidade classista. Amordaçaram a PM, tentaram amordaçar a gente, querem calar, na verdade, os movimentos sociais. Eu acho que isso não é bom para a democracia, não é bom para um governo. Acho que o governo tem que dialogar para se chegar a uma solução. A gente, na verdade, só consegue pelo diálogo, né? Ninguém Talvez a melhor forma. Aí a gente vai citar Mahatma Gandhi, né? Que conseguiu tanta coisa pelo diálogo. Moab. Complementando o que a Auro falou agora, trazendo para a questão do nosso país, o problema do nosso país. A gente ficou impactado com essa violência lá no Rio de Janeiro recentemente, com medo dos problemas aqui também por conta do grande número de pessoas concentradas em bloco de carnaval, em festa disso, festa daquilo. Veio uma declaração também do ministro
Raul Jungmann, ministro da Defesa, dizendo que o sistema de segurança no país estava em situação de falência e, de repente, numa reunião para decidir as questões no Rio de Janeiro, veio o presidente da República para anunciar que vai se criar um Ministério de Segurança Pública, porque a questão da segurança pública no país todo está beirando o caos. Se não está já numa situação de caos, que a gente tem que ter muito cuidado para utilizar essa palavra, acho que o professor bem sabe disso. Mas, enfim, o que é que a população espera, então, de uma ação dessa por parte do governo federal? Então, não está claro também. É transferência de competência? É pegar Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Federal, algumas forças nacionais e transferir para uma outra pasta? E cuidar de que forma? De que forma cuidar das pessoas com a criação de um ministério como esse? A gente vê que o problema da segurança, como ele está hoje, que você está complicado botar um pé na rua, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso. Eu tenho cuidado apresentando o programa, porque o nosso objetivo não é assustar a população, é de fato mostrar a realidade para poder cobrar ações mais efetivas. Mas aí o que é que a gente pode esperar? O que é que a gente vai ter de retorno para que a população possa sentir os efeitos do que é empregado, do que vai ser gasto? Pois é, Moab. A população está ansiosa por segurança pública, a gente está com medo. E aí vem o problema do discurso fácil, sabe? É o que, inclusive, o presidente Temer está utilizando. É a questão do medo. E essa palavrinha... E vem com essa questão da intervenção. O Rio já está tendo intervenção e resolveu. E essa palavrinha, Áureo, ela é mágica, porque o medo, ele realmente paralisa a gente. A gente com medo, a gente fica tão vulnerável, a gente fica a gente se torna tão vítima, se torna tão sem ação, se torna tão incapacitante. E já que o número de violência deixa a gente muito triste, eu tenho que chamar a música. Eu tenho que perguntar ao Mahatma, que é campeão brasileiro. Gente, o nosso pernambucano de Olinda é campeão brasileiro, campeão mundial de acordeon. Conta essa história pra gente das suas premiações pelo mundo afora, Mahatma. Sim, brasileiro também. Brasileiro e mundial. Isso tudo começou ali em 2008, 2009, competições de sanfona que aconteciam em São Paulo. Eu me inscrevi, pela sorte, assim, eu pensei, não, vou me inscrever lá, se der certo eu vou, né, competir, representar meu estado. E aí comecei a crescer no ranking, né? Tanto que em 2009 eu fui vice-campeão nacional. E parei em 2010, foi quando eu conheci Dominguinhos e Oswaldinho. Eu participei do show de Dominguinhos aqui em Recife. E depois disso, eu senti uma coisa mais forte. Eu preciso ganhar mais lugares. E eu preciso conhecer e levar mais. E aí eu me inscrevi de novo em 2011 para uma competição em São Paulo. Antes dessa competição, eu fui para a China. Fui para Xangai. E de Xangai, quando eu voltei ao Brasil, eu vi, agora não tem ninguém que me segure. Quando eu fui a São Paulo, venci de novo a competição nacional. E aí fui para Canadá, Estados Unidos, fui para Rússia, Lituânia, Áustria, vários países, até chegar na Itália, que é o berço do acordeon. E pela primeira vez, em 2014, foi onde eu trouxe o título a nível mundial, né, para Pernambuco. E 2015, o objetivo maior seria a Copa Mundial de Acordeon e o Troféu Mundial, que são as mais importantes, né? E aí fui em busca disso, fui para a Finlândia, um frio daqueles, né? E não teve problema não, eu vou com a minha coragem e cheguei lá, trouxe essa Copa Mundial assim, para Pernambuco, para o Brasil. Depois não parou não, o meu professor queria que eu já me conformasse. Eu disse, não, eu vou para a Suíça, que é o Troféu Mundial, que é a outra competição mais importante. Quando eu cheguei lá, também, outro título, na Suíça, em 2015. Então, são 3 títulos mundiais que eu compartilho com todo o público pernambucano e todos os brasileiros, né? Uma coisa interessante desses países que eu tenho passado é essa questão da educação. A violência, ela diminui bastante lá, porque existe não só a música, que é uma coisa muito importante. Crianças de 4 ou 5 anos tocam mesmo para valer, 7, 8, 9. São artistas. Há um incentivo às artes. Há um incentivo muito forte. E tem outra coisa importante que eu não vejo muito no Brasil,
é a questão do você ser voluntário. Às vezes a gente espera muito da autoridade ou de um sistema que vai ter que acontecer por causa de uma política. E se as pessoas trabalhassem mais em conjunto, em pequenos blocos, elas conseguiriam, pelo menos, amenizar, ajudar a polícia, ou ajudar uma escola. Eu, como acordeonista, sanfoneiro, eu já estou montando um projeto para ensinar em alguns lugares, sem cobrar. Justamente para incentivar aquelas crianças e sair um pouquinho daquela história que é só... Descobrir novos talentos. Que a E gente você precisa. falando aí da Finlândia, né? Como é que se aguenta aquele frio todo? Eu fico pensando, gente, aguentar aquele frio todo é com essa música que aquece o coração da gente, né? Você podia aquecer o coração Por de isso quem que está. forró é muito bom, principalmente no período junino, né? É verdade, Moab. Demais. Na Finlândia, eu tinha competição de 8 horas da manhã e as previsões estavam tipo 14, 15 abaixo de zero. E nesse dia eu estava de luva, todo empacotado, mas perdi o táxi e eu tinha que andar do hotel até o teatro. Então não tinha para onde, eu tinha praticamente correr. Peguei a sanfona, coloquei nas costas e fui. Quando cheguei no teatro, a minha mão estava toda queimada do frio e doendo. Estava doendo um pouquinho. E eu, o que é que eu vou fazer aqui, né? Mas cheguei 5 minutos antes, deu tempo de subir no palco e aquela pressão, são 10 maestros na sua frente, eu morrendo de frio, com a mão toda queimada, mas eu disse, eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui por um país. Que Eu vou coisa fazer linda. a nossa música tradicional, que para mim são várias que eu toquei, mas essa, que eu trouxe de Luiz Gonzaga, fiz um arranjo e toquei em todos os países que eu passei, trouxe essa alegria e deu certo. É o Vira e Mexe, primeira música gravada por Luiz Gonzaga. Vamos de música. Isso é talento mesmo. De volta aqui, a gente no bate-papo aqui, falando de música, música mexe com os nossos corações, né? De volta ao terceiro bloco, né? E a minha diretora Marizinha já disse que esse bloco vai ter que ser mais rápido. E estamos aqui falando sobre a violência urbana, com o Moab Augusto, o professor Jefferson, o Áureo, o Mahatma. Então a gente está aqui nesse momento final, que são as nossas considerações finais. E nesse momento, Tarja Branca de C, que é esse último bloco, a gente pede para que as pessoas, cada convidado deixe o seu recado para quem está nos ouvindo, o seu recado positivo sobre como foi estar aqui hoje, qual o seu momento, Tarja Branca de C. Moab. Muito interessante, estou muito feliz, inclusive, né, com a plataforma de internet. A internet, quando ela é bem usada, pode ser tão bem aproveitada, pode ajudar tanta gente, e fico feliz em estar participando desse espaço. E também para dizer que a violência, ela não pode ser encarada nem enxergada como um dado qualquer, comum, simples, de relação social, não. Porque a violência, infelizmente, ela separa todo mundo, ela nos separa. Então, violência não pode ser um dado comum de relação humana. Muito obrigado, desculpe. Muito obrigado, agradeço. Jefferson. Queria agradecer mais uma vez a presença no programa, parabenizar o Mahatma, estou impressionado, não conhecia, confesso, mas vou seguir nas redes sociais e ouvir tudo. Agradecer ao Moab também, ao Áureo.
E gostei muito de tudo que vocês trouxeram. A politização precisa ser feita nesse momento. No que diz respeito à violência, eu queria, se fosse possível, num minutinho, dizer uma coisa, que a violência mais explícita é a do crime, mas existem outras dimensões de violência no nosso dia a dia. A violência no trânsito, eu pedalo, eu vou para o trabalho de bicicleta, todo dia um carro tira fino de mim, então a violência no trânsito, a violência no terminal de passageiros, que às vezes não tem estrutura suficiente para o cidadão que está indo trabalhar, né, espera lá numa fila, a violência num posto de saúde, que você vai tomar uma vacina e não tem. Então, a violência, infelizmente, na sua dimensão física, simbólica, psicológica, ocupa diversas dimensões da nossa vida. Agora, eu acredito que um caminho para isso, não é um caminho mágico, mas um caminho para isso, é a gente tentar se conhecer melhor. Quando a gente se conhece um pouquinho melhor, a gente percebe que a gente é frágil, que a gente sofre dor, e a gente também percebe que o outro é igual a gente. Talvez isso diminua pelo menos um pouquinho da violência que eu posso cometer aqui para o mais próximo de mim, para o meu amigo, para minha esposa, porque a gente às vezes viola os outros com as palavras, com gestos. Claro que, falando em violência urbana, o problema é mais complexo, e a gente não tem essa solução, mas pode aprender debatendo, e todo mundo pode trazer boas sugestões, né? Muito grata. Áureo. Pois é, Adriana, estou muito feliz de participar aqui com vocês, né? É uma sensação muito boa, né? E depois de Mahatma tocando isso aí, inclusive porque eu sou de família de músicos, né? Meu pai era maestro lá no interior. Muito bom. Minha filha caçula, Manu, faz conservatório de música, faz piano. Quer dizer, meus irmãos todos tocam violão, bateria. Então, lá em casa, as mulheres, minhas irmãs, cantavam na orquestra do meu pai quando era carnaval. Então, o ambiente lá em casa foi de música. Agora, eu quero me dirigir ao internauta, Adriana, nessa questão de não cair no discurso fácil. A violência é uma coisa complexa, como disse o professor aqui, como disse Moab, não é lugar para reflexão de bandido bom é bandido morto, de frases feitas, não. Questão muito complexa, ter muito cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Por exemplo, essa intervenção militar no Rio, eu acho que é uma grande armadilha, é uma grande demagogia desse governo Temer, mais uma, porque o Rio de Janeiro já vem sofrendo intervenção militar, e resultou em quê? Intervenção militar branca, né? Diminuiu a violência? Não diminuiu. Então, esse ano é um ano fundamental, 2018, para a gente aprender a escolher os governantes, porque não tem essa de negar a política, não. Não, porque a política não vale, não tem que negar a política. Eu acho que tem que ter afirmação na política. Agora, a gente, o brasileiro, tem que começar a aprender a escolher os políticos. O exemplo de maus políticos está aí, a desgraceira no Brasil, por falta de gestão pública, da corrupção que está quase que generalizada na nossa política. E isso tem tirado os recursos justamente dos serviços para o povo e colocando o país numa situação deplorável, vergonhosa, tanto para a gente que fica sofrendo aqui, como internacionalmente. Então, eu acho que um ano fundamental, o pessoal tem que refletir, não cair nessas armadilhas do discurso muito fácil sobre segurança pública. É uma reflexão muito grande que cada um tem que fazer. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, e sempre que chamar, eu vou estar aqui nesse debate prazeroso. Será convidado muitas vezes. Mahatma, suas considerações finais, o que é que você tem para dizer nesse momento Tarja Branca de ser? Eu quero dizer que me sinto com uma grande satisfação em poder participar desse assunto tão importante, né, para mim também, porque eu sou cidadão e para tantas pessoas do nosso Brasil. Mas importante ainda é saber o alcance, é saber que são grandes pessoas que estão aqui hoje, você, os meninos, ó, mas é que somos crianças, né? E para mim, poder representar o que eu posso fazer, eu faço de coração, é música, é arte, e eu peço que as pessoas possam olhar mais para esse lado, que é um lado que traz o lado ser humano, né? Eu acho que essa consideração de você ver outro e olhar como seu igual,
é porque a música ela é sensível, ela traz a sensibilidade. A arte, seja pintura, seja atuando em teatros e tudo mais. Eu quero dizer que eu estou muito agradecido e quando chamar, é que nem ele falou, pode chamar que eu venho tocar mais um pouquinho de música. Vamos chamar muitas vezes. Eu quero agora agradecer a todos vocês, né, que estavam aqui. Sem vocês, realmente, a gente não tinha feito esse programa lindo. Agradecer os nossos parceiros, né? O Pezão, a Barraca do Pezão em Boa Viagem, em Piedade, CR Pintura, que apoia o nosso trabalho. Aldenise Joias e Semijoias, Aldenise Oliveira, ó, que me veste com as joias e semijoias sempre muito lindas, de acordo com o meu perfil. Quero também agradecer o curso de Jameson Clayton, Na Ponta da Língua, é o curso de português de redação, para quem quer fazer concurso, né? Para quem quer também fazer vestibular. Procura o Jameson Clayton, cursinho Na Ponta da Língua, que você vai aprender muita coisa. E eu quero fechar esse momento com o momento Tarja Branca de Ser, lembrando que, gente, violência gera violência. O pior tipo de violência se chama negligência. Não é? Quando a gente negligencia o outro, quando a gente negligencia um filho, quando a gente negligencia quem está perto da gente, que a gente pode ter um olhar diferente, a gente está praticando um ato incomensurável de violência. Vamos ficar atentos a esse olhar para o outro, mas eu só consigo olhar para o outro quando eu consigo também olhar para as minhas ações, olhar para o meu comportamento com as pessoas que estão ao meu redor. Lembrando, violência gera violência. Então, a chance está nas nossas mãos. Vamos começar a fazer diferente na nossa casa. Vamos começar a fazer diferente com as pessoas que a gente diz que tanto ama. Fazendo isso, a gente já começa a trazer a música, a trazer a arte, a trazer a reflexão, a trazer todas essas palavras tão lindas que foram ditas aqui hoje. Mahatma, vamos de música? Vamos sim. Eu vou fazer um pequeno popurrí de algumas músicas diferentes para acordeon e vou tocar uma música minha no final. Tá bem? Faz uma semana que eu não te vejo. Imagina como anda meu coração, tão carente, tão sozinho, querendo teu beijo, pra acabar de uma vez com essa solidão. Onde anda que se esquece, nem telefonou? Ou será que já não lembra o que aconteceu? Eu não tenho que pra ti foi só um passatempo. Se ainda me acompanha o perfume teu, eu te busco em pensamentos pra me conformar. Vou vivendo de lembranças pra me confortar. Se um dia por acaso tu se arrepender, vou deixar a porta aberta pra te receber. Meu amor, minha vida só tem graça quando estou com você. Seu olhar, seu sorriso me alimenta e me faz viver. Obrigado.
Você já conhece a promoção Veneza em dobro? Venha pro Veneza em fevereiro e ganhe outro ingresso para voltar em março. Aberto aos sábados, domingos e na segunda e terça de carnaval. Escola Integral Rosa de Saron. Aulas de inglês, educação musical, lanche saudável, nutricionista, agenda digital e câmeras pelo celular. Escola Integral Rosa de Saron. Matrículas abertas. Informações 3020-7663. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Você sabia? 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco 3439-6304. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.